Eu fui preso injustamente em plena procissão, não acreditei que aquilo estava acontecendo comigo, mas a Virgem Maria me salvou. Meu nome é Padre Saulo, e eu estava conduzindo a procissão da padroeira quando os policiais me arrancaram do andor na frente de toda a comunidade. Me acusaram de crimes que eu nunca cometi, me algemaram como um criminoso comum enquanto as pessoas que eu havia batizado, casado e consolado assistiam em silêncio. Eu gritei que era um sacerdote, que aquilo era um absurdo, mas eles me jogaram no chão com tanta força que senti meu rosto raspar no asfalto. A imagem de Nossa Senhora continuou sendo carregada pela multidão enquanto eu era arrastado para longe, como se eu não importasse mais. Naquele momento, com o gosto de sangue na boca e as mãos presas nas costas, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. As sirenes cortavam o ar enquanto os cânticos da procissão ainda ecoavam ao longe. Eu via os rostos das pessoas que me conheciam há anos, mas ninguém se mexia. Ninguém protestava. Era como se todos estivessem esperando por aquilo, como se finalmente eu estivesse recebendo o que merecia. E talvez estivesse. 15 anos antes, quando vesti pela primeira vez a batina, eu tinha certeza de que Deus me escolhera para algo grande. Minha ordenação foi celebrada como um evento importante na diocese. Eu era jovem, eloquente, tinha presença. As pessoas olhavam para mim com admiração, e eu confesso que gostava disso. Gostava de sentir que era especial, que tinha um acesso direto ao divino que os outros não tinham. Minha primeira paróquia era pequena, mas eu transformei aquilo num verdadeiro império. Lotei a igreja em 6 meses. Minhas homilias eram aplaudidas de pé. Eu falava com convicção absoluta sobre o pecado, sobre a necessidade de rigidez moral, sobre como o mundo estava perdido e precisava de líderes fortes na fé. Mas eu não era apenas forte. Eu era duro. Inflexível. Olhava para os fiéis e via pecadores que precisavam ser corrigidos, moldados, controlados. Quando uma jovem mãe solteira pediu para batizar o filho, eu neguei. Disse que ela precisava primeiro se arrepender publicamente, mostrar que estava disposta a mudar de vida. Ela saiu chorando da sacristia, e eu não senti remorso. Achava que estava fazendo o certo, protegendo os sacramentos da profanação. Quando um casal divorciado pediu para se casar novamente na igreja, eu os rejeitei sem hesitar. Expliquei que os votos eram eternos, que Deus não aceitava compromissos quebrados. O homem me implorou, disse que a primeira esposa o havia abandonado com as crianças, mas eu fui firme. Regras eram regras. Minha irmã Beatriz tentava me alertar. Ela me visitava todo mês, sempre trazendo comida caseira e aquele jeito suave dela de falar. Um dia, depois de uma discussão na paróquia onde expulsei uma família inteira por não pagarem o dízimo regularmente, ela me confrontou. Estávamos na casa paroquial, e ela colocou a mão no meu braço. Saulo, você está se tornando cruel. Isso não é fé, é soberba. Senti meu sangue ferver. Retirei o braço bruscamente e disse que ela não entendia nada de vocação sacerdotal, que estava falando de algo que era maior do que ela poderia compreender. Ela saiu daquela noite com lágrimas nos olhos, e eu fiquei sozinho, convencido de que estava certo. Os anos passaram e minha reputação cresceu. Fui promovido para uma paróquia maior, depois para outra ainda mais importante. Eu me tornei o pároco da igreja matriz da cidade, o mais respeitado da região. Minha palavra tinha peso nas decisões diocesanas. Eu participava de programas de rádio, dava entrevistas, escrevia artigos sobre moralidade cristã. E a cada passo, meu coração ficava mais endurecido. Eu julgava sem piedade. Recusava confissão a quem eu considerava insincero. Afastei adolescentes que questionavam a doutrina. Humilhei publicamente fiéis que discordavam de mim. E sempre, eu achava que estava fazendo a vontade de Deus. Houve um momento especialmente marcante. O delegado Marcos veio até mim pedindo para eu realizar seu casamento. Ele era um homem conhecido na cidade, mas tinha se divorciado anos antes. Eu me recusei categoricamente. Não apenas recusei, mas fiz questão de explicar, na frente de outras pessoas, que ele estava em pecado mortal e que não poderia receber os sacramentos enquanto não anulasse o primeiro casamento. Vi a vergonha no rosto dele, a humilhação nos olhos. Ele saiu da igreja naquele dia diferente. Mais frio. Mais distante. Mas eu não me importei. Achei que estava defendendo a verdade. Minha vida era uma rotina de poder e controle. Eu acordava cedo, rezava o breviário com disciplina militar, celebrava as missas com pompa, atendia os paroquianos com ar de superioridade bondosa. Eu me sentia como um general espiritual, comandando um exército de fiéis que precisavam da minha orientação. Não tinha amigos verdadeiros.
Não tinha intimidade com ninguém. Minha relação com Deus, percebi depois, era mais uma relação de negócios. Eu servia, e Ele me recompensava com prestígio e posição. Nunca parei para pensar se aquilo era realmente amor. Nunca questionei se minha rigidez não estava afastando as pessoas do próprio Cristo que eu dizia representar. A prisão aconteceu numa sexta-feira de outubro. A procissão da padroeira era o evento mais importante do ano na cidade. Milhares de pessoas nas ruas, faixas, cânticos, o andor enfeitado com flores. Eu estava no centro de tudo, vestido com a melhor batina, conduzindo a imagem como havia feito nos últimos 5 anos. Era meu momento de glória anual, quando toda a cidade reconhecia minha importância. Mas naquele ano, algo estava diferente. Eu sentia um peso estranho no peito, uma inquietação que não conseguia explicar. Ignorei. Continuei sorrindo, abençoando, caminhando. Quando os policiais se aproximaram, pensei que fosse uma escolta de segurança. Mas eles vieram direto para mim. 3 homens de preto, expressões duras. Padre Saulo, o senhor está preso. As palavras não fizeram sentido imediatamente. Preso por quê? Deve haver um engano. Mas eles não estavam interessados em explicações. Me puxaram do andor com violência. As algemas apertaram meus pulsos. Senti o metal frio cortando a pele. A multidão ficou em silêncio. Não era um silêncio chocado de solidariedade. Era um silêncio de expectativa, como se todos estivessem esperando para ver o que aconteceria depois. Gritei que era um sacerdote, que aquilo era absurdo, que exigia respeito. Mas minha voz soou fraca, desesperada. Um dos policiais me empurrou para frente e eu tropecei, caindo de joelhos no asfalto. Senti a dor aguda nos joelhos, a pele rasgando. Meu rosto bateu no chão e o gosto de sangue encheu minha boca. Havia pedrinhas grudadas na minha bochecha. Ouvi risos abafados. Alguém disse que eu finalmente estava onde merecia estar. Me arrastaram até a viatura enquanto a procissão continuava. A imagem de Nossa Senhora seguiu em frente, carregada por outros. Eu fui deixado para trás. Na delegacia, descobri a dimensão da armadilha. Havia documentos falsos com minha assinatura, comprovantes de transações bancárias que nunca fiz, depoimentos de pessoas dizendo que eu desviara dinheiro da igreja. Testemunhas afirmavam ter me visto em situações comprometedoras. Era tudo mentira, mas estava perfeitamente orquestrado. O delegado Marcos estava ali, coordenando tudo com eficiência fria. Ele nem olhou para mim diretamente. Apenas deu ordens aos subordinados, preencheu papéis, garantiu que tudo estivesse registrado corretamente. Tentei falar com a diocese. Liguei para o bispo, para os colegas padres, para qualquer um que pudesse me ajudar. Mas as respostas eram sempre as mesmas. Precisamos investigar, não podemos nos pronunciar, a igreja precisa proteger sua imagem. Em 48 horas, fui abandonado por todos. A diocese emitiu uma nota dizendo que estava suspendendo meu ministério até que as acusações fossem esclarecidas. Meus paroquianos assinaram petições pedindo minha remoção definitiva. Pessoas que eu havia batizado, que eu havia casado, que eu havia consolado em momentos de dor, agora me acusavam publicamente de ter sido sempre um impostor. Me jogaram numa cela com criminosos comuns. O cheiro era insuportável, uma mistura de urina, suor e mofo. Havia 7 homens naquele espaço apertado. Quando me viram entrar com a batina ainda rasgada, começaram a rir. Olha só, um padre. Será que Deus te abandonou, padre? Tentei manter a dignidade, ficar em silêncio, rezar mentalmente. Mas eles não deixaram. Me empurraram, cuspiram, rasgaram o restante da batina. Um deles me deu um soco no estômago que me deixou sem ar. Caí no chão imundo, encolhido, tentando proteger a cabeça. Continuaram batendo por alguns minutos que pareceram horas. Quando pararam, eu estava sangrando em vários lugares, tonto, com as costelas doendo a cada respiração. Passei 3 dias naquela cela. Sem banho, sem comida decente, sem tratamento médico. Eu rezava, ou pelo menos tentava rezar, mas as palavras saíam mecânicas, vazias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Mas eu não sentia nada. Era como gritar no abismo e não ouvir eco. Onde estava Deus agora? Onde estava a proteção que eu tanto pregara? Eu havia dedicado 15 anos da minha vida ao sacerdócio. Havia renunciado a tudo, família própria, conforto, liberdade. E agora estava ali, espancado, humilhado, tratado como lixo. No 3º dia, me levaram para uma audiência rápida. O juiz era conhecido por ser rigoroso, mas justo.
Eu tinha esperança de que finalmente alguém veria a verdade. Mas o processo foi uma farsa. As evidências falsas foram apresentadas como verdades absolutas. As testemunhas mentiram com convicção. Meu advogado público, um jovem desinteressado, mal se esforçou para me defender. Tentei falar, explicar, mas fui interrompido. Em 20 minutos, fui condenado. 3 anos de prisão por apropriação indébita e quebra de confiança. A sentença foi lida com indiferença. Eu estava atordoado demais para reagir. Me levaram para o presídio municipal. Não era uma prisão grande, mas tinha fama de ser brutal. Os guardas me olhavam com desprezo. Falso profeta, um deles disse enquanto me empurrava para dentro. Fui colocado numa cela com mais 12 homens. O espaço era ainda menor que o da delegacia. Havia beliches improvisados, um buraco no chão que servia de banheiro, baratas correndo pelas paredes. O calor era sufocante. Tentei encontrar um canto onde pudesse ficar sozinho, mas não havia espaço. Todos me olhavam com curiosidade mórbida. Você já sentiu o desamparo completo, quando percebe que não há para onde correr e ninguém vai te salvar? Os primeiros dias no presídio foram os piores da minha vida. Eu não conseguia dormir porque os outros presos faziam barulho a noite inteira, gritando, rindo, brigando. Quando finalmente cochilava por puro esgotamento, acordava com chutes ou com água fria jogada em mim. Diziam que era diversão, que todo novato passava por isso. Mas comigo era diferente. Comigo tinha uma crueldade extra, um prazer especial em me ver sofrer. Você é padre, não é? Então reza pra gente, padre. Reza pra Deus te tirar daqui. E riam tanto que eu sentia o som perfurando meus ouvidos. Parei de comer nos primeiros dias. A comida era intragável, uma mistura cinzenta que cheirava a azedo, servida em pratos de metal enferrujado. Mas não era só a comida. Era a humilhação de ter que comer no chão, como um animal, disputando espaço com baratas. Emagreci rápido. Minha batina, que já estava destruída, foi tirada de mim. Me deram um uniforme velho, grande demais, manchado. Eu olhava para minhas mãos, antes sempre limpas e cuidadas, agora sujas, com unhas quebradas, e não me reconhecia mais. Tentei manter alguma rotina de oração. Acordava antes dos outros e sussurrava o terço mentalmente, porque se me vissem rezando em voz alta, zombavam sem parar. Mas as orações saíam cada vez mais vazias. As palavras que eu repetira milhares de vezes ao longo da vida agora pareciam sem significado. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Mas eu não sentia que alguém estava ouvindo. O silêncio de Deus era ensurdecedor. Eu me perguntava se ele realmente existia ou se eu havia desperdiçado toda a minha vida servindo a uma ilusão. Houve uma noite especialmente terrível. Um dos presos, um homem grande com cicatrizes no rosto, decidiu que eu precisava ser ensinado sobre respeito. Ele me arrastou até o fundo da cela enquanto os outros formavam uma barreira para os guardas não verem. Me espancou com socos pesados no rosto e no corpo. Eu tentei me defender, mas estava fraco demais. Senti meu nariz quebrar, o sangue escorrendo quente pela boca e queixo. Ele me chamava de hipócrita, de mentiroso, dizia que todos os padres eram iguais, que usavam Deus para ganhar dinheiro e poder. Quando terminou, eu estava no chão, cuspindo sangue, com a visão embaçada. Ninguém me ajudou. Ninguém chamou ajuda. Simplesmente voltaram a dormir como se nada tivesse acontecido. Fiquei 3 semanas naquele inferno. 3 semanas que pareceram 3 anos. Meu corpo estava destruído, coberto de hematomas e feridas que não cicatrizavam direito. Eu tossia sangue de manhã. Tinha febre constante. Pedi para ver um médico, mas fui ignorado. Os guardas diziam que eu estava fingindo, que queria privilégios. Um deles, mais novo, parecia ter pena de mim, mas nunca fez nada. Apenas olhava com tristeza quando passava pela cela. Foi no final da 3ª semana que aconteceu algo que mudou tudo. À noite, acordei com um barulho diferente. Vozes sussurrando do lado de fora da cela. Ouvi meu nome. Padre Saulo. Achei que estava delirando de febre, mas as vozes continuaram. A porta da cela se abriu silenciosamente. 2 homens encapuzados entraram. Antes que eu pudesse gritar, me agarraram e colocaram um pano na minha boca. Me arrastaram para fora enquanto os outros presos dormiam ou fingiam dormir. Tentei lutar, mas estava fraco demais. Me levaram pelos corredores escuros do presídio. Passamos por portões que estavam misteriosamente abertos. Nenhum guarda apareceu. Era como se tudo tivesse sido planejado. Saímos por uma porta lateral que dava para um beco.
Havia uma van esperando. Me jogaram dentro e a van arrancou em alta velocidade. Eu estava aterrorizado, sem entender o que estava acontecendo. Sequestro? Execução? Minha mente não conseguia processar. Rodamos por talvez meia hora. A van parou num lugar completamente escuro. Quando me tiraram, percebi que estávamos numa área rural, longe de qualquer construção. Havia apenas uma lua minguante iluminando fracamente o lugar. Os homens me arrastaram por um caminho de terra até uma área aberta. Foi quando vi. Havia um buraco enorme no chão. Uma vala. E dentro dela, corpos. Vários corpos empilhados, alguns já em decomposição. O cheiro era impossível de descrever, doce e podre ao mesmo tempo. Vomitei imediatamente, mas meu estômago estava vazio, então foi apenas bile. Um dos homens falou pela primeira vez. Você não entende, não é, padre? Você não passa de lixo como todos esses aqui. A voz era familiar. Quando ele tirou o capuz, reconheci. Era o delegado Marcos. Ele estava sorrindo, um sorriso gelado e satisfeito. Você achou que ia sair dessa, não é? Achou que sua Deus ia te proteger? Olha bem para onde você está. Este é o cemitério dos inconvenientes. Gente que ninguém vai procurar. Gente que ninguém vai chorar. Tentei falar, mas o pano ainda estava na minha boca. Marcos se aproximou e arrancou o pano com força. Eu supliquei. Implorei. Disse que era inocente, que ele sabia que eu era inocente. Ele riu. Inocente? Você destruiu minha vida, padre. Me humilhou na frente de todos. Disse que eu não merecia o amor de Deus. Agora você vai sentir o que é ser tratado como nada. Eles me chutaram para dentro da vala. Caí em cima dos corpos, sentindo a textura horrível, o frio da morte. Gritei com toda a força que me restava, mas lá não havia ninguém para ouvir. Os homens começaram a jogar terra em cima de mim. A princípio, apenas um pouco, cobrindo minhas pernas. Eu tentava subir, mas escorregava nos corpos. A terra continuou caindo. Nos meus braços, no meu peito, no meu rosto. Eu cuspia, tentava respirar, mas a terra entrava pelo nariz e pela boca. Continuei gritando até não ter mais voz. A terra cobriu minha cabeça. Escuridão total. Peso absoluto. Eu não conseguia me mexer. Cada respiração era uma luta impossível. Havia pouco ar. Muito pouco. Eu sabia que ia morrer ali. Enterrado vivo com outros mortos esquecidos. Esta seria minha sepultura. Sem ritual, sem cruz, sem ninguém para rezar por mim. A ironia era cruel. Eu, que havia celebrado centenas de funerais, que havia consolado tantas famílias, morreria sem dignidade alguma. Debaixo da terra, no escuro mais profundo que já experimentei, o pânico tomou conta de tudo. Meu corpo inteiro tremia violentamente. Eu tentava mexer os braços, as pernas, mas o peso da terra era imenso. Cada movimento desperdiçava o pouco oxigênio que restava. Meu peito ardia, como se estivesse em chamas por dentro. Eu abria a boca tentando sugar ar, mas só entrava terra. O gosto era amargo, cheio de coisas mortas. Eu tossia, engasgava, sentia que ia sufocar a qualquer segundo. Minha mente entrou em desespero total. Pensei em Beatriz, minha irmã. Será que ela saberia o que aconteceu comigo? Será que procuraria meu corpo? Pensei em todos os funerais que celebrei, todas as palavras bonitas que disse sobre a vida eterna, sobre Deus recebendo os fiéis de braços abertos. Mas onde estava Deus agora? Onde estava essa misericórdia toda que eu pregava? Eu estava morrendo como um cachorro, sozinho, abandonado, sem nenhum sinal do divino. A raiva começou a crescer dentro de mim. Uma raiva quente, violenta, que queimava mais forte que o medo. Eu amaldiçoei aqueles que me traíram. Marcos, que orquestrou tudo isso. A diocese, que me abandonou para proteger a própria imagem. Os paroquianos, que viraram as costas tão facilmente. Eu amaldiçoei cada um deles mentalmente, desejando que sofressem como eu estava sofrendo. Desejando que conhecessem essa dor, esse desespero, essa solidão absoluta. Meu coração batia tão forte que eu sentia as pancadas no crânio. Será que é assim que acaba? Será que não há justiça alguma? E então, no auge da raiva, percebi algo que me partiu completamente. Meu orgulho ainda estava ali. Mesmo enterrado vivo, mesmo à beira da morte, eu ainda achava que merecia melhor. Ainda achava que Deus me devia alguma coisa. 15 anos de serviço, e era assim que eu era recompensado? Era assim que Deus tratava seus sacerdotes fiéis? A indignação me consumia. Eu não conseguia aceitar que minha vida terminaria daquele jeito.
Não depois de tudo que fiz, de tudo que sacrifiquei. Mas o ar estava acabando. Cada respiração ficava mais difícil, mais rasa. Minha visão, mesmo no escuro total, começou a ter pontos de luz. Eu sabia o que isso significava. O cérebro começando a desligar por falta de oxigênio. Meu corpo estava desistindo. Os tremores pararam. Uma sensação estranha de calma começou a me invadir. Não era paz. Era resignação. Era o corpo aceitando a morte porque não havia mais escolha. Foi nesse momento, quando parei de lutar, que algo dentro de mim se quebrou de verdade. Não foi dramático. Não foi uma revelação espetacular. Foi só uma rachadura pequena, um reconhecimento silencioso de que eu não tinha controle sobre nada. Nunca tive. Toda aquela segurança que exibi durante 15 anos era ilusão. Todo aquele poder que exerci sobre as pessoas era vazio. Eu não era nada. Apenas um homem assustado, morrendo sozinho, sem ninguém. Me lembrei de todas as pessoas que julguei. A mãe solteira que queria batizar o filho. O casal divorciado que implorou para se casar na igreja. Os adolescentes que afastei por questionarem a doutrina. Todos eles vieram à minha mente com clareza dolorosa. Vi os rostos deles, a tristeza, a rejeição, a dor que causei. E entendi, finalmente entendi, que eu havia usado minha posição não para servir a Deus, mas para me sentir superior. Para ter poder sobre outros. Para mascarar minha própria insegurança com rigidez moral. As lágrimas começaram a escorrer, misturando com a terra que cobria meu rosto. Chorei como não chorava desde criança. Chorei por todas as pessoas que magoei. Chorei pela minha arrogância. Chorei por ter desperdiçado 15 anos pregando um Deus que eu não conhecia de verdade. Porque se Deus fosse realmente como eu pregava, rígido, inflexível, julgador, então eu merecia estar ali. Merecia essa morte horrível. Merecia ser enterrado como lixo. Com o último fio de ar que restava, sussurrei algo que nunca pensei que diria. Maria, eu não sou digno, mas me ajude. Não foi uma oração bonita. Não foi teológica. Não foi nada do que eu costumava dizer do púlpito. Foi apenas um pedido desesperado, sujo, de um homem completamente quebrado que finalmente admitia que não sabia nada. Que nunca soube. Que precisava de algo além de si mesmo porque sozinho eu não era nada. Senti meu corpo ficando pesado, começando a desligar. Meus pensamentos ficaram confusos, fragmentados. Imagens da minha infância passaram rápidas. Minha mãe me levando para a primeira comunhão. Beatriz brincando comigo no quintal. O dia da ordenação, quando achei que estava começando uma vida grandiosa. Tudo passou como um filme acelerado. E então, silêncio. Um silêncio tão profundo que era quase físico. Eu estava indo embora. A morte estava me levando. Mas foi exatamente nesse momento, quando entreguei tudo, quando parei de lutar e de exigir, que senti algo diferente. Mãos. Mãos tocando meu rosto, suaves mas firmes. Não eram as mãos duras dos homens que me enterraram. Eram diferentes. Mais quentes. Tinham uma textura que eu nunca havia sentido antes, algo entre o físico e o espiritual. A terra ao redor do meu rosto começou a se mover sozinha, como se estivesse sendo empurrada por uma força invisível. O peso sobre meu peito diminuiu. Eu consegui inspirar, uma inspiração dolorosa mas real. Oxigênio entrou nos meus pulmões queimando tudo por dentro. Tossi violentamente, cuspindo terra e sangue. Meu corpo foi puxado para cima com uma força impossível, como se algo estivesse me arrancando literalmente da sepultura. Senti a terra escorrendo do meu corpo, dos meus cabelos, do meu rosto. E então, de repente, eu estava fora. Fora da vala. Respirando o ar frio da noite. Vivo. Abri os olhos devagar, com medo do que veria. A lua estava cheia no céu, iluminando tudo com uma luz prateada e surreal. Eu estava deitado na beira da vala, coberto de terra dos pés à cabeça, respirando com dificuldade, mas vivo. Vivo. Meu corpo tremia incontrolavelmente, não apenas de frio, mas de choque. Olhei para minhas mãos e elas estavam cheias de terra escura, as unhas quebradas, os dedos sangrando. Como eu havia saído dali? Como estava respirando? Levantei a cabeça e a vi. Uma mulher estava parada a poucos metros de mim. Vestia um manto azul que brilhava suavemente na luz da lua, como se tivesse luz própria. Eu não conseguia ver seu rosto com clareza, havia algo que impedia minha visão de focar completamente, mas reconheci imediatamente quem era. Não pelo rosto, mas por algo mais profundo, algo que minha alma reconheceu antes da minha mente. Era Nossa Senhora. Ela estava ali, real, palpável, diante de mim.
Tentei falar, mas minha garganta estava destruída, cheia de terra e sangue. Apenas consegui fazer um som rouco, algo entre um gemido e um choro. Ela não disse nada. Simplesmente se aproximou e se ajoelhou ao meu lado. Seus movimentos eram graciosos, sem pressa, como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Colocou a mão sobre meu peito, exatamente onde meu coração batia descompassado. O toque foi quente, muito quente, mas não queimava. Era um calor que entrava dentro de mim, espalhando por todo o corpo. Senti meu coração começar a bater com força, regular, forte. A dor no peito diminuiu. A sensação de sufocamento foi embora. Respirei fundo, profundamente, e o ar entrou limpo, sem raspar. Olhei para ela, tentando fixar os olhos em seu rosto, mas era impossível. Havia uma luz suave ao redor, e sempre que eu tentava focar, minha visão escorregava. Mas vi seus olhos. Eram escuros e profundos, cheios de uma tristeza que me fez chorar ainda mais. Ela estava triste. Triste por mim. Por tudo que eu havia passado. Por tudo que eu havia feito. Lágrimas desceram pelo meu rosto, limpando parte da terra grudada. Eu tentei dizer algo, pedir perdão, agradecer, qualquer coisa, mas não conseguia formar palavras. Ela apenas balançou a cabeça levemente, como se soubesse tudo que eu queria dizer. Como se não precisasse de palavras. Ficou ali comigo por alguns momentos que pareceram eternos. Depois, lentamente, se levantou. Eu tentei segurar sua mão, desesperado para que não fosse embora, mas meus dedos atravessaram o ar. Ela já estava se afastando, o manto azul flutuando sem vento. Pisquei e ela havia sumido. Simplesmente desapareceu como se nunca tivesse estado ali. Mas eu senti a marca do toque dela no meu peito, quente, pulsante. Olhei ao redor e estava completamente sozinho. A vala estava ali, escura e terrível, com os corpos visíveis na luz da lua. Mas eu estava fora. Vivo. De alguma forma impossível, estava vivo. Me levantei com dificuldade, as pernas tremendo, e comecei a andar. Não sabia para onde, apenas me afastei daquele lugar de morte o mais rápido que consegui. Andei pela estrada de terra por horas. Não havia carros, não havia casas, apenas campos vazios e o céu estrelado. Cada passo era uma agonia. Meu corpo estava destruído, com dores em lugares que nem sabia que existiam. Mas continuei andando porque parar significava pensar, e pensar significava enlouquecer. O que havia acontecido? Tinha sido real? Nossa Senhora realmente me tirou daquela sepultura? Ou eu havia saído sozinho numa explosão final de adrenalina? Minha mente racional tentava encontrar explicações, mas não havia nenhuma que fizesse sentido. Quando o sol começou a nascer, eu estava num lugar que não reconhecia. Havia uma estrada asfaltada ao longe. Segui em direção a ela, tropeçando, cambaleando como um bêbado. Um caminhoneiro parou ao me ver. Ele desceu com expressão de horror. Meu Deus, o que aconteceu com você? Sua voz parecia vir de muito longe. Tentei explicar, mas as palavras saíam confusas, sem sentido. Ele me ajudou a subir na cabine e me deu água. Bebi com desespero, sentindo o líquido limpar um pouco da terra que ainda estava na minha garganta. Para onde você vai? Ele perguntou. Não soube responder. Não tinha para onde ir. O presídio não era opção. Voltar para a cidade significava morte certa. Pensei em Beatriz. Ela morava num bairro afastado, numa casa pequena que comprará com o dinheiro de anos de trabalho como professora. Se eu conseguisse chegar até ela, talvez houvesse uma chance. Dei o endereço ao caminhoneiro e ele concordou em me levar até perto. Dirigimos em silêncio. Ele me olhava de vez em quando com curiosidade e pena, mas não fez mais perguntas. Quando chegamos perto da casa de Beatriz, pedi para ele me deixar algumas ruas de distância. Não queria que ninguém o visse me deixando lá. Ele me deu um pouco de dinheiro, algumas notas amassadas. Compre alguma comida, disse. Você precisa. Agradeci com um aceno de cabeça e desci. Esperei ele ir embora antes de começar a caminhar até a casa dela. Era meio-dia quando bati na porta. 3 batidas fracas porque era tudo que eu conseguia fazer. Demorou alguns segundos que pareceram horas. Então a porta se abriu e Beatriz apareceu. Ela me olhou sem entender, sem reconhecer. Eu estava irreconhecível mesmo. Coberto de terra seca, com barba crescida e irregular, roupas rasgadas, magro como nunca havia sido. Saulo? Ela sussurrou, incrédula. É você? Desabei nos braços dela. Finalmente, depois de semanas de inferno, eu estava num lugar seguro. Ela me segurou enquanto eu chorava, soluçava como uma criança.
Me puxou para dentro rapidamente e trancou a porta. Sentou comigo no chão da sala porque eu não tinha força para ir mais longe. O que fizeram com você? Ela perguntava repetidamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas eu não conseguia responder. Apenas chorava e tremia, segurando sua mão com força. Beatriz cuidou de mim como uma mãe cuida de um filho doente. Me levou para o banheiro e me ajudou a tirar as roupas imundas. Ligou o chuveiro e me sentou embaixo da água quente. A água que escorria pelo ralo era marrom de tanta sujeira. Ela lavou meu cabelo com cuidado, tirou a terra das feridas, limpou o sangue seco. Eu deixei. Não tinha energia para fazer nada sozinho. Depois me deu roupas limpas, uma calça de moletom e uma camiseta velha que deviam ser de algum namorado antigo. Eram grandes em mim porque eu havia perdido tanto peso. Me colocou na cama do quarto de hóspedes, uma cama pequena mas infinitamente mais confortável que qualquer lugar onde havia dormido nas últimas semanas. Trouxe sopa quente, apenas caldo porque meu estômago não aguentaria nada sólido. Me alimentou colherada por colherada, com paciência, sem pressa. Eu comia devagar, sentindo o calor da sopa descendo pela garganta machucada. Era a coisa mais deliciosa que já havia provado. Dormi por 2 dias inteiros. Um sono profundo, sem sonhos, apenas escuridão completa. Quando acordei, Beatriz estava sentada numa cadeira ao lado da cama, lendo um livro. Ela percebeu que eu estava acordado e sorriu. Bem-vindo de volta. Sua voz era suave, reconfortante. Tentei sentar mas meu corpo protestou com dores agudas. Ela me ajudou, ajeitando os travesseiros atrás das minhas costas. Finalmente consegui falar. Minha voz estava rouca, rachada, mas funcionava. Obrigado. Foi tudo que consegui dizer, mas ela entendeu. Entendeu tudo que aquela palavra carregava. Ela segurou minha mão. Você está seguro aqui, Saulo. Ninguém sabe que você está aqui. Assenti. Então, devagar, comecei a contar. Contei tudo. A prisão, as acusações falsas, o abandono, o espancamento, o enterro. Ela ouvia com expressão de horror crescente, as mãos cobrindo a boca várias vezes. Quando cheguei na parte sobre Nossa Senhora, hesitei. Como explicar algo que eu mesmo não entendia? Como descrever uma experiência que desafiava toda a lógica? Mas Beatriz apenas esperou, paciente. Então contei. Contei sobre as mãos que me tiraram da terra, sobre a mulher de azul, sobre o toque no meu peito. Ela não duvidou. Não questionou. Apenas ouviu com lágrimas nos olhos. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. Deus não te abandonou, Saulo, ela finalmente disse. Ele te salvou. Mesmo quando você achava que estava sozinho, ele estava lá. Suas palavras me atingiram de um jeito que não esperava. Porque pela primeira vez na vida, eu não estava ouvindo sobre Deus de uma posição de autoridade. Estava ouvindo como alguém que havia sido quebrado completamente, que não tinha mais certezas, que não sabia mais nada. E nessa posição, as palavras dela fizeram sentido de uma forma que nunca haviam feito antes. Passei as semanas seguintes me recuperando. Beatriz me escondia quando havia visitas. Trazia comida, remédios, jornais para eu acompanhar o que estava acontecendo. Descobri que eu era oficialmente considerado foragido. Havia mandados de prisão renovados. Minha foto estava nos jornais, me chamando de sacerdote corrupto que fugiu da justiça. Ninguém sabia que eu havia sido enterrado vivo. Ninguém procurava meu corpo. Era como se a história oficial tivesse sido escrita e nada poderia mudá-la. Mas Beatriz não desistiu. Ela procurou um advogado de confiança, um homem chamado Dr. Roberto que tinha reputação de aceitar casos impossíveis. Ele veio à casa dela discretamente, à noite, e ouviu minha história. Fez muitas perguntas, pediu detalhes, anotou tudo. No final, foi direto. Vai ser difícil. As evidências contra você são bem construídas. Mas há inconsistências. Se conseguirmos provar que foram plantadas, podemos reverter isso. Começamos a trabalhar na minha defesa. Dr. Roberto investigou as transações bancárias e descobriu que os depósitos aconteceram de contas fantasmas. Encontrou falhas nos depoimentos das testemunhas, contradições que ninguém havia notado porque ninguém estava realmente procurando. Rastreou a origem dos documentos falsificados até uma gráfica que tinha ligações com o delegado Marcos. Peça por peça, ele montou um caso que provava minha inocência. Levou 3 meses. 3 meses nos quais vivi como um fantasma, escondido, com medo de ser descoberto. 3 meses nos quais tive muito tempo para pensar, para realmente olhar para minha vida e ver o que havia me tornado.
As noites eram as piores. Ficava acordado olhando para o teto, repassando cada momento de arrogância, cada julgamento cruel, cada vez que usei minha posição para machucar ao invés de curar. Me lembrava do rosto da mãe solteira quando neguei o batismo ao filho dela. A desesperança nos olhos dela, a humilhação. Me lembrava do casal divorciado que implorou por uma segunda chance, e como os rejeitei sem misericórdia. Me lembrava dos jovens que afastei da igreja porque questionavam, porque pensavam diferente, porque não se encaixavam no meu molde rígido de fé. Cada memória era uma facada, uma dor aguda que não passava. Chorei muito naqueles meses. Chorei mais do que havia chorado em toda a minha vida adulta. Não era choro de autopiedade. Era choro de arrependimento verdadeiro, o tipo que vem do fundo da alma quando você finalmente vê o quanto machucou pessoas que não mereciam. Beatriz me encontrava às vezes, de madrugada, sentado no escuro com lágrimas escorrendo silenciosamente. Ela nunca disse nada. Apenas sentava ao meu lado e segurava minha mão. Durante esse tempo, minha relação com Deus mudou completamente. Parei de rezar da forma que rezava antes, aquelas orações mecânicas, automáticas, feitas mais por dever que por desejo. Comecei a simplesmente conversar. Conversar de verdade, como se estivesse falando com alguém que me conhecia completamente, que via todos os meus erros, mas ainda assim estava ali. Pedia perdão. Não o perdão formal dos sacramentos, mas o perdão real, quebrado, de quem realmente entende que errou. E pela primeira vez, senti que estava sendo ouvido. Não através de vozes ou aparições, mas através de uma paz lenta que começou a crescer dentro de mim. Uma paz que não fazia sentido considerando minha situação. Eu estava foragido, destruído, sem futuro claro. Mas tinha paz. Era como se, ao perder tudo, eu tivesse finalmente encontrado algo verdadeiro. Algo que não dependia de posição, prestígio ou poder. Apenas a sensação simples de estar na presença de algo maior, de ser aceito mesmo sendo tão imperfeito. Quando o Dr. Roberto finalmente conseguiu marcar uma nova audiência, eu estava diferente. Por fora, ainda magro e marcado pelos traumas. Mas por dentro, algo havia se reconstruído de uma forma nova. Não era mais o Padre Saulo arrogante e inflexível. Não era mais o homem que achava ter todas as respostas. Era apenas Saulo, alguém que havia visto o fundo do poço e descoberto que mesmo lá, não estava sozinho. A audiência foi marcada para uma terça-feira de manhã. Dr. Roberto me preparou durante dias, explicando cada detalhe do processo, cada pergunta que poderia ser feita. Mas me disse algo que nunca esqueci: Saulo, não tente ser o padre que você era. Seja apenas você. Honesto, quebrado se for o caso. A verdade tem uma força própria. Suas palavras me acalmaram de uma forma estranha. Porque pela primeira vez na vida adulta, eu não precisava fingir ser perfeito. Entramos no tribunal pela porta lateral para evitar a imprensa. Mesmo assim, havia repórteres esperando, câmeras, perguntas gritadas. Mantive a cabeça baixa, seguindo o Dr. Roberto. A sala estava cheia. Reconheci alguns rostos da minha antiga paróquia. Alguns me olhavam com ódio, outros com curiosidade. O delegado Marcos estava sentado no fundo, de braços cruzados, com aquele sorriso gelado que eu conhecia tão bem. O juiz era diferente do anterior. Uma mulher na casa dos 50 anos, de expressão séria mas não cruel. Ela ouviu o Dr. Roberto apresentar as novas evidências metodicamente. Os documentos falsos, as inconsistências nos depoimentos, as ligações entre as testemunhas e Marcos. A promotoria tentou contra-argumentar, mas as evidências eram sólidas demais. Cada peça se encaixava perfeitamente mostrando a conspiração. Quando chegou minha vez de falar, fiquei em pé com as pernas tremendo. A juíza me olhou diretamente. Padre Saulo, o senhor tem algo a declarar? Respirei fundo. Sim, Vossa Excelência. Minha voz saiu mais firme do que esperava. Comecei contando sobre a prisão injusta, sobre como fui abandonado, sobre os espancamentos. Vi algumas pessoas na plateia se mexendo desconfortáveis. Mas não parei. Contei sobre o enterro. Sobre como fui jogado vivo numa vala com outros corpos. Houve um murmúrio chocado no tribunal. O delegado Marcos ficou visivelmente tenso. A juíza ergueu a mão pedindo silêncio. Continue, ela disse. Então contei sobre como sobrevivi, sobre as mãos que me tiraram de lá. Não mencionei Nossa Senhora diretamente, apenas disse que experimentei algo que não consigo explicar, algo que me salvou quando não havia mais esperança. Mas então fiz algo que nem Dr. Roberto esperava. Parei de falar sobre o que fizeram comigo e comecei a falar sobre o que eu havia feito.
Vossa Excelência, eu sou inocente das acusações formais contra mim. Mas não sou inocente de ter causado muita dor durante meus anos como sacerdote. Usei minha posição para julgar, para rejeitar, para machucar pessoas que buscavam conforto. O delegado Marcos está aqui porque eu o humilhei publicamente anos atrás. Não justifico o que ele fez, mas entendo a raiva que causou isso. A sala ficou em silêncio absoluto. Continuei, minha voz quebrando. Neguei sacramentos a quem eu considerava indigno. Afastei famílias da igreja. Preguei um Deus de rigidez ao invés de um Deus de amor. E levou eu ser enterrado vivo, levou eu perder tudo, para finalmente entender o quanto estava errado. Então, mesmo que Vossa Excelência me absolva hoje, eu preciso que todos saibam que reconheço meus erros. E que pedirei perdão a cada pessoa que magoei, uma por uma, se Deus me der essa chance. Quando sentei, havia lágrimas em vários rostos na plateia. A juíza ficou olhando para mim por um longo momento. Então pediu um intervalo. As 2 horas seguintes foram agonia. Beatriz sentou ao meu lado, segurando minha mão. Dr. Roberto parecia confiante, mas eu não sabia o que sentir. Havia dito a verdade, toda ela, e agora só restava esperar. Quando voltamos, a juíza leu a decisão. Suas palavras foram cuidadosas, técnicas, explicando por que as evidências contra mim eram claramente fabricadas. Declarou minha inocência formal de todas as acusações. A sala explodiu em reações mistas, alguns aplaudindo, outros protestando. Mas ela não havia terminado. Ergueu a mão novamente pedindo silêncio. Quanto às ações do delegado Marcos e seus cúmplices, estou ordenando investigação criminal imediata. Tentativa de homicídio, falsificação de provas, sequestro. Marcos se levantou, tentando protestar, mas guardas já estavam se aproximando dele. Vi o medo nos olhos dele pela primeira vez. Era estranho não sentir satisfação com isso. Apenas uma tristeza profunda por como tudo havia chegado àquele ponto. A diocese emitiu uma nota oficial naquela tarde, me oferecendo minha paróquia de volta. Ofereceram até uma promoção, reconhecendo publicamente o erro de terem me abandonado. Dr. Roberto achou que eu deveria aceitar, que era meu direito depois de tudo que passei. Mas quando li a carta, só consegui pensar em uma coisa: eu não queria voltar a ser aquele padre. Reuni com o bispo pessoalmente uma semana depois. Ele era um homem político, preocupado com imagem, com números, com não causar escândalos. Me recebeu no escritório luxuoso da diocese, oferecendo café e desculpas elaboradas. Padre Saulo, lamento profundamente o que aconteceu. A igreja falhou com você. Mas agora queremos fazer o certo. Sua paróquia está esperando. Na verdade, pensamos em algo maior. Uma catedral. Você merece. Recusei. Agradeço, Dom Augusto, mas não posso aceitar. Ele ficou confuso. Por quê? Você é inocente. Provamos isso. A comunidade precisa de você. Balancei a cabeça. A comunidade precisa de um pastor melhor do que eu fui. Precisa de alguém que não use a fé como instrumento de poder. Eu preciso aprender a servir de verdade antes de voltar a liderar qualquer coisa. O bispo tentou argumentar, mas fui firme. Havia uma capela pequena na periferia da cidade, numa área pobre onde ninguém queria trabalhar. A Capela de São Francisco, conhecida por ter uma comunidade minúscula e nenhum prestígio. Pedi para ser enviado para lá. Apenas como padre auxiliar, sem posição de liderança. Quero servir sem holofotes, Dom Augusto. Preciso reaprender o que significa ser sacerdote. Ele relutou, mas acabou concordando. Talvez achasse que eu mudaria de ideia depois de algumas semanas na periferia. Mas eu sabia que não mudaria. Porque pela primeira vez em 15 anos, eu estava fazendo algo não por prestígio ou posição, mas porque realmente queria. Porque sentia que era o caminho certo, não o caminho fácil. Mudei para a periferia num domingo chuvoso. Beatriz me ajudou a levar minhas poucas coisas, algumas roupas, livros, objetos pessoais. A casa paroquial era minúscula, apenas 2 cômodos pequenos e um banheiro. Tinha infiltração nas paredes, móveis velhos, um cheiro de mofo que não sairia facilmente. Mas tinha uma janela que dava para a capela, e quando olhei pela primeira vez, senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. A Capela de São Francisco era menor do que eu imaginava. Tinha capacidade para talvez 50 pessoas sentadas, mas raramente chegava a 20 nos domingos. As paredes precisavam de pintura, havia goteiras no teto, os bancos estavam gastos e rangiam. O altar era simples, quase pobre, com uma toalha remendada e castiçais velhos. Mas havia algo naquele lugar que me tocou imediatamente.
Uma humildade genuína. Uma honestidade que os templos grandes e pomposos não tinham. O padre titular, Padre Antônio, era um homem de quase 70 anos, cansado mas gentil. Me recebeu sem fazer perguntas sobre meu passado. Sabia quem eu era, todo mundo sabia naquela altura, mas não demonstrou julgamento. Bem-vindo, Saulo. Aqui não temos luxos, mas temos pessoas verdadeiras. Acho que é disso que você precisa agora. Estava certo. Era exatamente disso que eu precisava. Comecei devagar, ajudando nas missas, visitando os doentes, participando das reuniões comunitárias. As pessoas me olhavam com desconfiança no início. Eu era o padre famoso que havia caído em desgraça, mesmo sendo inocente. Havia dúvidas, sussurros, questionamentos. Mas não tentei me defender ou explicar. Apenas trabalhei. Varri a capela, limpei os banheiros, organizei os bancos. Fazia as tarefas mais simples sem reclamar, sem esperar reconhecimento. Havia uma senhora chamada Dona Maria que ia à missa todos os dias. Ela tinha mais de 80 anos, andava curvada, mas nunca faltava. Um dia, depois da missa, ela ficou me observando limpar as velas derretidas do altar. Você é diferente dos outros padres que vieram aqui, ela disse. Perguntei como assim. Eles faziam porque tinham que fazer. Você faz porque quer. Suas palavras me emocionaram mais do que qualquer elogio que havia recebido no auge da minha carreira. Comecei a visitar os presídios da região. Não os grandes e conhecidos, mas os pequenos, os esquecidos, onde ficavam presos sem advogados, sem visitas, sem esperança. A primeira vez foi difícil. Ver as celas me trouxe de volta memórias terríveis do meu tempo preso. O cheiro, o barulho, a violência contida no ar. Mas forcei-me a entrar. Sentei com os presos, ouvi suas histórias, rezei com eles. Não ofereci julgamentos ou sermões. Apenas presença. Um dos presos, um jovem de 20 e poucos anos chamado Rafael, me olhou com desconfiança na primeira visita. Padre, você tá aqui por quê? Para se sentir bem consigo mesmo? Sua pergunta foi direta, quase agressiva. Mas entendi. Estou aqui porque eu já estive onde você está, Rafael. Sei o que é ser tratado como lixo, ser espancado, ser enterrado vivo literalmente. Não estou aqui para me sentir superior. Estou aqui porque alguém me salvou quando eu não merecia, e preciso passar isso adiante. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois perguntou, você foi preso mesmo? Você, um padre? Contei minha história, não editada, não embelezada. Contei sobre minha arrogância, sobre como fui cruel com pessoas, sobre como causei minha própria queda de certa forma. Ele ouviu tudo, e no final havia lágrimas nos olhos dele. Cara, se até você conseguiu se ferrar assim, então ninguém tá seguro, né? Rimos juntos, um riso amargo mas real. E naquele momento, começou uma amizade improvável. Continuei visitando Rafael toda semana. Levava livros, conversava sobre vida, sobre fé, sobre esperança mesmo quando tudo parece perdido. Ele começou a mudar. Não de forma dramática ou instantânea, mas aos poucos. Parou de brigar com outros presos. Começou a estudar para terminar o ensino médio. Dizia que se eu, que havia sido enterrado vivo, consegui sobreviver e mudar, então ele também podia. Paralelamente, comecei a procurar as pessoas que havia magoado. Fiz uma lista mental de todos que conseguia me lembrar. A mãe solteira que neguei o batismo estava morando em outra cidade, mas consegui seu telefone através de contatos. Liguei e me identifiquei. Houve um silêncio longo. Depois ela perguntou, o que você quer? Sua voz era fria, defensiva. Quero pedir perdão. Pelo que fiz, pela dor que causei. Você não merecia aquilo. Seu filho não merecia aquilo. Ela não respondeu imediatamente. Ouvi sua respiração pesada do outro lado da linha. Você destruiu um dos momentos mais importantes da minha vida, ela finalmente disse. Eu só queria que meu filho fosse abençoado, e você me tratou como sujeira. Eu sei. Eu sei e me desculpe. Não tenho como desfazer o que fiz, mas queria que você soubesse que reconheço o quanto estava errado. Que você não era o problema. Eu era. Conversamos por mais de 1 hora. Ela me contou como aquilo a afetou, como se afastou da igreja completamente, como criou o filho sozinha com amargura no coração. Ouvi tudo sem interromper, sem me defender. No final, ela disse algo que me surpreendeu. Não sei se te perdoo ainda. Mas agradeço por ligar. Ninguém nunca pediu desculpas para mim por nada. Quando desliguei, chorei. Não de alívio, mas de tristeza por ter causado tanto estrago.
O casal divorciado foi mais difícil de encontrar. Descobri que haviam se separado depois que recusei casá-los. Ele voltou para o interior, ela se mudou para outra cidade. Mas consegui o endereço dele através de Beatriz, que conhecia alguém que conhecia a família. Fui visitá-lo pessoalmente. Morava numa casa simples, trabalhava como mecânico. Quando abriu a porta e me viu, seu rosto endureceu imediatamente. "O senhor tem coragem de aparecer aqui?" ele disse. "Vim pedir perdão. Pelo que fiz, pelo quanto estava errado." Ele riu, um riso sem humor. "Perdão? Você destruiu meu casamento. Depois que você nos rejeitou, minha mulher começou a me culpar. Disse que eu era amaldiçoado, que Deus não queria que ficássemos juntos. Acabamos nos separando de vez. Perdi a mulher que amava por causa de você. Suas palavras foram como socos. Fiquei ali parado, sem saber o que dizer que pudesse fazer diferença. Desculpa não vai trazer ela de volta," ele continuou. "Desculpa não vai desfazer os últimos 5 anos de solidão. Você tá aqui para se sentir melhor, mas não muda nada para mim. Eu sei. Sei que não muda nada. Mas precisava que você soubesse que eu estava completamente errado. Que usei Deus como desculpa para meu próprio julgamento cruel. Que você merecia amor e compaixão, não rejeição." Ele ficou me olhando por um longo momento. Depois simplesmente fechou a porta. Fiquei ali parado por alguns minutos, olhando para a porta fechada, sentindo o peso do que havia feito. Nem todos me perdoariam. Nem todos deveriam. Mas eu precisava tentar. Precisava que eles soubessem que reconhecia meus erros, mesmo que fosse tarde demais. Nos meses seguintes, continuei procurando cada pessoa da minha lista. Algumas me receberam bem, outras me mandaram embora. Houve uma família que eu havia expulsado da igreja por não pagarem o dízimo regularmente. Eram pessoas pobres, o pai trabalhava como pedreiro e a mãe como faxineira. Tinham 4 filhos e mal conseguiam pagar as contas. Mas eu, na minha rigidez absurda, disse que quem não contribuía financeiramente não tinha direito aos sacramentos. Expulsei-os na frente de toda a congregação. Encontrei-os morando numa casa pequena na periferia. Quando bati na porta, foi a mãe quem atendeu. Ela me reconheceu imediatamente e seu rosto se fechou. "O que o senhor quer?" perguntou com voz dura. "Vim pedir perdão pelo que fiz. Vocês não mereciam aquilo. Ninguém merecia aquilo." Ela ficou me olhando, os olhos cheios de mágoa antiga. "O senhor sabe o que fez com meus filhos?" Minha filha mais nova, na época com 7 anos, chorou durante semanas. Achava que Deus não gostava dela porque éramos pobres. Suas palavras me cortaram profundamente. Vi o marido se aproximar por trás dela, protetor. A senhora dele colocou a mão no braço dele. "É o padre que nos expulsou, lembra?" Ele me olhou com uma raiva fria que era quase palpável. "Lembro sim. E nunca vou esquecer. Senti minhas pernas tremerem, mas não fugi. Eu estava errado. Completamente errado. Usei a igreja como instrumento de poder ao invés de amor. Machuquei seus filhos, machuquei vocês, e carrego isso todo dia. Não espero perdão, mas precisava que soubessem que reconheço o mal que causei." O marido deu um passo à frente, e por um momento achei que fosse me bater. Parte de mim queria que batesse, sentia que merecia. Mas ele apenas disse, com voz controlada mas tremendo de emoção, "Saia daqui. Não volte. Você não tem direito de vir aqui procurar alívio para sua consciência enquanto meus filhos ainda carregam as feridas que você causou." Assenti e me virei para sair. Mas antes que eu desse 2 passos, ouvi a voz da filha mais velha. "Mãe, deixa ele falar." Era uma jovem de talvez 17 anos agora, parada na entrada da sala. Ela tinha os olhos da mãe, mas havia algo diferente neles. Uma maturidade que não deveria estar lá naquela idade. A mãe hesitou. "Querida, você não precisa ouvir isso." Mas a menina insistiu. "Eu quero. Quero ouvir o que ele tem a dizer." Todos ficaram tensos, mas ela veio até a porta e me olhou diretamente. "O senhor me lembra?" ela perguntou. Olhei para ela tentando recordar, e então a memória veio. "Você era a menina que perguntou por que Deus precisava de dinheiro." Ela assentiu. Perguntei por que não entendia. "E o senhor me disse, na frente de todo mundo, que crianças não deveriam questionar os mistérios de Deus. Que eu estava sendo desrespeitosa." Lembro do rosto dela naquele dia, a confusão, a vergonha quando todos olharam para ela. "Parei de acreditar em Deus naquele dia," ela continuou. "Achei que se Deus era como o Senhor, então eu não queria nada com ele. Passei anos com raiva, anos me sentindo rejeitada não só pela igreja, mas pelo próprio Deus.
Suas palavras eram calmas mas carregadas de dor profunda. E eu estava ali, sem nada para oferecer exceto o reconhecimento do estrago que havia causado. Sinto muito. Sinto muito de verdade. Você tinha razão em questionar. Deus nunca precisou de dinheiro. Eu é que precisava de controle. Ela ficou me olhando por um longo momento. Depois perguntou, o que mudou? Por que o senhor está aqui agora? Contei brevemente minha história. A prisão, o enterro, o milagre, a reconstrução. Ela ouviu em silêncio. Quando terminei, ela disse algo que me surpreendeu. Acho que Deus teve que te quebrar completamente para você finalmente entender. É triste que teve que ser assim, mas pelo menos você entendeu. Não sei se te perdoo ainda. Mas respeito que você veio aqui. A família não me convidou para entrar. Não me ofereceu café ou reconciliação. Mas quando saí, senti que algo havia mudado. Não estava mais carregando aquele peso sozinho. Eles sabiam. Sabiam que eu reconhecia meus erros, que estava tentando consertar o que podia ser consertado. Era um começo pequeno, mas era um começo. Continuei meu trabalho na capela de São Francisco. Padre Antônio me dava cada vez mais responsabilidades, não porque eu pedia, mas porque via que eu estava disposto a fazer qualquer coisa. Comecei a coordenar uma iniciativa de alimentação para moradores de rua. Toda segunda-feira, preparávamos sopão e distribuíamos na praça principal. No início eram só eu e Dona Maria. Depois outras pessoas começaram a ajudar. Conheci um morador de rua chamado João. Ele tinha sido professor de matemática, mas perdeu tudo por causa do alcoolismo. Vivia debaixo de uma marquise há 3 anos. Quando ofereci sopa para ele pela primeira vez, recusou. Não preciso de caridade de padre, disse com amargura. Não é caridade, é comida. E você precisa comer. Ele resmungou mas aceitou. Semana após semana, ele voltava. E aos poucos, começamos a conversar. João me contou sua história. A esposa que o deixou, os filhos que não falavam mais com ele, o emprego que perdeu, a dignidade que foi embora junto com tudo. Eu preciso de bebida mais do que de comida, padre. É a única coisa que faz a dor parar. Entendo, eu disse. Eu também tentei fazer a dor parar de formas erradas. Usei poder, controle, rigidez. No final, só causou mais dor. Para mim e para outros. Ele me olhou com interesse pela primeira vez. Você? Um padre? Rimos juntos. Padres também são só humanos, João. Também ferram tudo. Também precisam de ajuda. Comecei a visitá-lo regularmente, não só nas segundas-feiras. Levava comida, mas principalmente conversava. Não tentei convertê-lo ou salvá-lo. Apenas estava presente. E lentamente, muito lentamente, vi mudanças pequenas. Ele começou a beber menos. Aceitou ir a um centro de recuperação. Depois de meses, conseguiu um emprego temporário. Um dia ele me disse, padre, você sabe o que me fez querer tentar de novo? Não foi sermão, não foi promessa de céu ou ameaça de inferno. Foi só você vindo aqui, semana após semana, sem me julgar. Tratando-me como gente. Suas palavras me fizeram pensar em quantas pessoas eu poderia ter ajudado se tivesse feito isso desde o início. Se tivesse focado em presença ao invés de pregação, em amor ao invés de lei. A capela começou a crescer aos poucos. Não em números espetaculares, mas em profundidade. As pessoas que vinham eram as rejeitadas, as feridas, as que não se encaixavam nas igrejas tradicionais. Mães solteiras, divorciados, ex-presidiários, viciados em recuperação, pessoas LGBT que haviam sido expulsas de outras comunidades. Elas vinham porque sentiam que ali não seriam julgadas. E não eram. Mudei completamente minha forma de celebrar a missa. Menos formalidade, mais humanidade. Falava sobre dúvidas, sobre lutas, sobre como a fé não é certeza absoluta mas caminhada diária. Compartilhava minhas próprias falhas abertamente. As pessoas respondiam a essa honestidade. Vinham me procurar depois das missas, não para confessar pecados formalmente, mas para conversar sobre vida, sobre dor, sobre esperança. Houve um domingo especial, quase 1 ano depois de eu ter começado na capela. Era o aniversário de 1 ano da minha absolvição, embora poucos soubessem disso. A missa estava mais cheia que o normal, talvez 30 pessoas. Reconheci alguns rostos que vinham regularmente, mas havia também pessoas novas. O sol entrava pela janela simples da capela, iluminando o pó que flutuava no ar. Tudo era tão humilde, tão diferente das igrejas grandiosas onde havia celebrado antes. No meio da homilia, parei. Senti algo me empurrando a ser completamente vulnerável.
completamente honesto. Preciso compartilhar algo com vocês, comecei. Minha voz tremeu levemente. Há exatamente 1 ano, eu fui declarado inocente de crimes que não cometi. Houve um murmúrio baixo. Algumas pessoas já sabiam, outras estavam descobrindo naquele momento. Mas naquele mesmo dia, continuei, reconheci publicamente os crimes reais que cometi. Crimes de arrogância, julgamento e crueldade disfarçados de fé. Desci do pequeno púlpito e fiquei no mesmo nível que todos. Precisava estar perto, não acima. Contei minha história completa, desde o início. Falei sobre como fui um padre terrível durante 15 anos. Como usei minha posição para julgar ao invés de amar. Como neguei sacramentos a uma mãe solteira que apenas queria abençoar seu filho. Como humilhei um homem divorciado publicamente. Como expulsei uma família pobre da igreja porque não conseguiam pagar o dízimo. Vi lágrimas começando a escorrer em alguns rostos. Contei sobre a prisão injusta, sobre as evidências plantadas, sobre o abandono da diocese. Sobre os espancamentos na cela. Minha voz ficava mais baixa quando chegava nas partes mais difíceis, mas não parei. Precisava que todos soubessem. Falei sobre o delegado Marcos, sobre como ele orquestrou tudo por vingança, mas também sobre como eu havia plantado as sementes daquela vingança anos antes a humilhá-lo. Então cheguei na parte sobre o enterro. Minha voz quase falhou. Me levaram a um lugar deserto. Uma vala comum. E me jogaram lá, vivo, no meio de outros mortos. Cobriram-me com terra enquanto eu gritava. Parei por um momento, as memórias voltando vívidas demais. Achei que ia morrer ali. Achei que Deus havia me abandonado completamente. Mas então algo aconteceu que não consigo explicar. Quando parei de lutar, quando finalmente admiti que não tinha controle sobre nada, senti mãos me tirando dali. Mãos que não eram humanas. A terra se moveu sozinha e eu fui puxado para fora. Quando abri os olhos, ela estava lá. Nossa Senhora, vestida de azul, real e presente. Ela colocou a mão sobre meu coração e eu senti vida voltando para mim. A capela estava em silêncio absoluto. Não sei por que fui salvo. Não merecia. Mas fui salvo mesmo assim. E essa é a lição que levou 15 anos e um túmulo para eu aprender. A misericórdia de Deus não depende do quanto somos bons. Depende apenas da sua natureza. Olhei para cada pessoa ali. Então, se vocês vieram aqui procurando um padre perfeito, santo, que tem todas as respostas, sinto muito. Eu sou apenas alguém tentando aprender a amar de verdade, todos os dias falhando e tentando de novo. Voltei para o altar e terminei a missa. Quando dei a bênção final, vi que quase todos estavam chorando. Esperava que as pessoas saíssem rapidamente. Mas aconteceu o oposto. Elas ficaram. Formaram uma fila para falar comigo. A primeira foi uma mulher de meia idade. Padre, vim aqui pela primeira vez hoje. Sou divorciada. Já fui expulsa de 3 igrejas diferentes. Achei que Deus não me queria. Suas lágrimas escorriam livremente. Mas ouvindo sua história, entendo que se Deus te salvou depois de tudo, talvez ainda tenha esperança para mim também. Um homem jovem se aproximou em seguida. Estava tremendo. Padre, eu sou gay. Minha família me expulsou de casa. Disseram que eu era abominação. Parei de acreditar que Deus poderia me amar. Será que isso vale para mim também? Meu coração se apertou. Vale sim. Deus te ama exatamente como você é. Ele me abraçou e chorou no meu ombro. Uma senhora idosa esperou sua vez. Perdi meu marido há 2 anos. Tenho raiva de Deus. Parei de ir à igreja. Mas hoje, ouvindo você falar sobre dúvidas, sobre raiva, senti que posso ser honesta. Isso é permitido? Abracei-a. É mais que permitido. É necessário. As histórias continuaram. Um ex-presidiário. Uma mãe solteira de 3 filhos. Um homem lutando contra o vício. Cada história era uma ferida. Cada pessoa carregava cicatrizes causadas por outros que, como eu no passado, usaram a fé como arma. Rafael, o jovem preso que eu visitava, conseguiu liberdade condicional algumas semanas depois. Veio direto para a capela me procurar. Estava diferente. Tinha ganhado peso saudável, o rosto não tinha mais aquela expressão dura. Estava com roupas limpas e arrumadas, os olhos mais claros. Padre Saulo, chamou ao me ver. Consegui um emprego numa oficina mecânica. O dono conhece minha história, sabe que vim da prisão, mas me deu uma chance. Não é muito, mas é trabalho honesto. E tô pensando em terminar os estudos à noite. Abracei-o com força, sentindo lágrimas queimarem meus olhos. Estou tão orgulhoso de você, Rafael.
Ele se afastou e me olhou sério. Sabe por que consegui, padre? Porque você acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Nem eu mesmo. Você ia toda semana naquela prisão só para conversar comigo. Não pregava, não julgava. Só estava presente. Isso mudou tudo. Começamos a caminhar pelo pátio juntos. Rafael me contou sobre os planos, sobre como queria reconstruir o relacionamento com a mãe. Via nele o reflexo do que a presença amorosa, sem julgamento, podia fazer. Beatriz visitava pelo menos 2 vezes por mês. Sempre trazia comida caseira, sempre ficava para ajudar. Num desses domingos, depois que todos haviam ido embora, ficamos sentados nos bancos apenas conversando. Finalmente encontrou seu lugar, Saulo, ela disse. Você está servindo de verdade agora. Não por reconhecimento, mas porque realmente ama essas pessoas. Olhei para minha irmã, essa mulher que nunca desistiu de mim. Você sempre soube, não foi? Soube que eu estava errado durante todos aqueles anos. Ela assentiu tristemente. Sabia. Tentei te alertar tantas vezes, mas você não ouvia. Desculpa por não ter escutado você. Ela segurou minha mão. O importante é que você entendeu. E agora está fazendo diferença de verdade. O delegado Marcos foi julgado e condenado. Pegou 15 anos por tentativa de homicídio e falsificação de provas. Quando soube da sentença, não senti satisfação. Apenas uma tristeza profunda. Tristeza pelo ódio que cresceu no coração dele por causa das minhas ações. Decidi escrever uma carta para ele na prisão. Sentei à mesa várias noites tentando encontrar as palavras certas. Rasguei muitas versões antes de conseguir escrever algo verdadeiro. Marcos, sei que o que você fez foi terrível. Mas reconheço minha parte nisso. Eu te humilhei publicamente anos atrás. Plantei sementes de ódio. Não justifico suas ações, mas preciso pedir seu perdão por ter começado essa espiral de dor. Oro por você todos os dias. Mandei a carta sem expectativas. Semanas passaram sem resposta. Meses. 1 ano. Nunca recebi resposta. Parte de mim ficou triste, mas outra parte entendeu. Perdão é um processo. Talvez Marcos nunca me perdoasse. Mas eu havia feito minha parte. Havia reconhecido meu erro, havia pedido perdão sinceramente. O resto não era minha responsabilidade. Essa foi uma das lições mais difíceis. Fazer o certo não garante o resultado que queremos. Às vezes significa apenas limpar nossa consciência e seguir em frente. 2 anos depois de começar na capela, num dia chuvoso de abril, recebi um telefonema inesperado. Era meio da tarde. Alô? Capela São Francisco. Houve uma pausa. Padre Saulo? A voz era feminina, jovem, familiar. Sim, sou eu. Quem fala? É Paula. A filha da família Oliveira. Demorou alguns segundos para conectar. Paula. A jovem que me confrontou anos atrás, a menina que perguntou por que Deus precisava de dinheiro. Paula, lembro sim. Como posso ajudar? Minha mãe está no hospital. Hospital São Lucas. Tem câncer, estágio avançado. Ela pediu para te chamar. Quer falar com você. Meu coração disparou. Vou imediatamente. Cheguei ao hospital 20 minutos depois. A chuva havia molhado minha roupa, mas não me importei. No corredor, vi a família reunida. O pai, as 3 filhas, alguns netos pequenos. O pai me olhou. Não havia raiva agora. Apenas cansaço, tristeza. Padre, ele disse apenas, apontando para o quarto. Paula me acompanhou. Se ela estiver lúcida agora, é porque Deus quis que vocês conversassem. Entrei devagar. O cheiro de hospital me atingiu forte. A mãe estava na cama, muito mais magra, conectada a vários aparelhos. Quando me viu, seus olhos se iluminaram levemente. Padre Saulo. Veio. Sentei ao lado da cama, pegando sua mão. A mão era fria, com a pele fina como papel. Obrigado por me chamar, Dona Teresa. Ela sorriu fracamente. Queria te dizer, antes de partir, que te perdoo. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Obrigado. Não sei se mereço, mas obrigado. Ela apertou minha mão com força surpreendente. Ninguém merece perdão. É por isso que se chama graça. Suas palavras eram simples, mas cheias de sabedoria. Ficamos em silêncio. Depois ela pediu, reza comigo? Rezei com ela. Não orações formais, mas palavras do coração. Agradeci por ela, pela lição de perdão. Pedi paz para sua passagem. Pedi força para a família. Quando terminei, ela estava dormindo tranquilamente. Paula tocou meu ombro.
Obrigada por vir. Isso significa tudo para ela. E para mim também. Porque significa que pessoas podem mudar de verdade. Dona Teresa faleceu 3 dias depois. Paula me ligou logo cedo. A família estava decidindo sobre o funeral quando o pai falou: deixem o padre Saulo celebrar a missa. Foi o desejo dela. Alguns protestaram. Mas o pai foi firme. Foi exatamente por causa do que ele fez, e do que se tornou depois, que ela quis que fosse ele. O funeral foi numa quarta-feira. Quando entrei, senti todos os olhos em mim. Celebrei a missa com as mãos tremendo. Na homilia, falei sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como Dona Teresa me ensinou mais sobre fé do que todos os anos de seminário. O pai veio até mim no final. Obrigado, padre. Por tudo. Por ter mudado. A capela continuou crescendo aos poucos. Não em números, mas em profundidade. As pessoas que vinham eram as rejeitadas. Mães solteiras, divorciados, ex-presidiários. Mudei completamente minha forma de celebrar. Menos formalidade, mais humanidade. Falava sobre dúvidas, sobre lutas. As pessoas respondiam a essa honestidade. Vinham me procurar depois das missas para conversar sobre vida, sobre dor, sobre esperança. Continuei procurando as pessoas que havia magoado. Algumas me perdoaram, outras não. Aprendi a viver com isso. Aprendi que arrependimento não exige perdão como recompensa. Que às vezes tudo que podemos fazer é reconhecer o erro e respeitar se a pessoa não pode perdoar. O perdão é dom, não dívida. Hoje, quando celebro a missa na capela de São Francisco, vejo rostos diferentes. São os rostos dos quebrados, dos que ainda estão tentando. E me vejo neles. Porque eu sou um deles. Ainda estou tentando, ainda falho. A diferença é que agora sei que não preciso ter todas as respostas. Preciso apenas estar presente, amar sem condições, servir sem esperar nada. Minha vida hoje é simples. Acordo cedo, rezo não por obrigação mas por necessidade real. Celebro missas pequenas mas profundas. Visito presídios e hospitais. Distribuo sopa. Escuto mais do que falo. Abraço mais do que prego. E toda noite, coloco a mão sobre o peito, onde Nossa Senhora tocou, e agradeço. Agradeço por ter sido quebrado, porque só quebrado pude ser reconstruído de forma verdadeira. Às vezes me pergunto como seria se nada daquilo tivesse acontecido. Se eu tivesse continuado sendo o padre Saulo arrogante. Provavelmente teria subido na hierarquia. Teria prestígio, respeito, conforto. Mas nunca teria conhecido paz. Nunca teria entendido o que significa ser servo. Nunca teria experimentado a misericórdia que não mereci. E então agradeço até pela dor. Porque foi através disso que encontrei vida verdadeira. Não sou mais o homem que achava ter todas as respostas. Sou apenas alguém que aprendeu a fazer as perguntas certas. E talvez seja isso que Deus queria desde o início. Não que eu fosse perfeito, mas que fosse real. Não que eu fosse forte, mas que reconhecesse minha fraqueza. A vida que tenho agora não é a que planejei. Mas é a que precisava. E pela primeira vez, posso dizer honestamente que estou em paz.